isso que serve a fé. A fé não é algo de nós, meus irmãos. A fé não é algo que você acha numa esquina ou compra num bar. Não, a fé é um dom de Deus que foi dado por nós, para que nós conseguimos manter na sua posição e glorificar o seu nome a todo tempo, meus irmãos. Isto é a fé de verdade. Então veja, apesar de eles trazerem para os nossos dias uma realidade diferente de fé. Não, você tem que dizer, você tem que falar, você tem que dizer, eu determino, eu declaro. Não, irmãos, nada disso. A fé nos mantém no nosso lugar. A fé não nos dá ousadia, irmãos, para desrespeitar a Deus, não. Para exigir de Deus, não, irmão. A fé nos dá autoridade para dizer ao inimigo, olha, você pode tentar, você pode trabalhar, você pode tirar, as circunstâncias não são favoráveis, mas eu continuarei com Deus, eu continuarei com Ele, porque a sua fé está dentro de mim. Esta é a posição da fé, meus irmãos. Então observa o que Paulo está dizendo. Pela fé nós somos justificados. Ora, se no capítulo 3, Paulo nos traz dizendo que todos os homens estão condenados e estão debaixo de um jugo chamado pecado. No capítulo 5, ele começa a dizer, olha, a fé nós somos justificados por ela. Por que isso, irmão? Porque a fé nos vai levar ao princípio de tudo. Nos vai transportar antes da lei. Antes de Deus ter chamado Moisés, e Moisés ter tirado o povo do Egito, e ter subido ao Sinai, e Deus ter dado a lei no Sinai durante 40 dias. Deus, pela fé, vai nos levar ao princípio de tudo, aonde não havia lei, aonde aqueles que o serviam não por obrigação, não porque a lei determinava, mas porque o seu coração pedia, dizendo, eu quero servir a Deus. Veja a realidade de Abraão apresentada no capítulo 4 de Romanos. A Bíblia diz que creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Observe a vida de Abraão. Um homem que habitava em Ur dos Caldeus. E de lá, não é? Os alunos aí da teologia se lembram o que acontece no ano de 2050, quando a dinastia de Ur dos Caldeus falha, e toda aquela região da Mesopotâmia é obrigado a migrar, irmãos, para Harã. Não é diferente dos pregadores dizendo, não, Abraão foi desobediente porque levou o seu pai. Nada disso, irmão. Faliu Ur dos Caldeus, e com Abraão foi mais de 10.000 pessoas ainda, migrando para Harã. E todo este povo sendo transportado para Harã. E quando o seu pai morre, ele bem estabelecido lá, a sua parentela, ou seja, os seus familiares, todos criadores de gado, os seus modos viventes ali. Então Deus diz a ele, olha Abraão, eu quero que você saia desta região agora, e vai para uma terra diferente, uma terra que eu te mostrarei. E veja, irmãos, isto era loucura nos tempos de Abraão. Para nós isto parece uma coisa comum. Mas nos tempos de Abraão não, irmãos. Nos tempos de Abraão, assim como nos dias de hoje, cada cidade tinha o seu padroeiro. Eles faziam um Deus lá. E quando não chovia naquela cidade, eles amarravam aquela imagem e chicoteavam eles, aqueles supostos deuses, porque eles não estavam abençoando a cidade. Então, diversas vezes eles trocavam de deuses daquela região. Veja que quando Abraão sai, e ele continua peregrinando, ele, depois Isaac, depois Jacó. Quando Deus aparece a Moisés, Deus diz, olha, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e também o Deus de Jacó. Mas assim que o povo saiu do Egito, acabou isso. Nós não vemos a narrativa continuar a dizer, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Moisés, eu sou o Deus de José. Não, isto acabou. Porque quando Deus está com eles, é porque eles estão peregrinando. Mas assim que Deus os tirou do Egito, então ele passou a ser o Deus dos hebreus,
o Deus de todo aquele povo. E quando eles entraram em Canaã, ele passou a ser o Deus de Israel. Por que isso, irmão? Porque era o Deus daquela região agora. Aquele povo sabia que naquela região havia um Deus. E então, enquanto eles estavam peregrinando, eles não tinham uma terra própria, eles não tinham um lugar sede, mas ele estava dizendo: eu sou o teu Deus. E Abraão creu nisso. Seria loucura ele abandonar a sua cidade, aonde ele era protegido pelo seu Deus, ou pelas suas divindades daquela cidade. Um homem próspero, agora ouvir uma voz que diria a ele: pode ir, que eu estarei contigo. Ninguém acreditaria nisso, a não ser Abraão, não é verdade? Sempre tem um louco na história, irmão. Pode ter certeza disso. Quando ninguém está vendo nada, irmãos, há alguém que está enxergando alguma coisa, irmã Miriam. Quando alguém está dizendo não vai acontecer, tem um doido com o joelho dobrado e dizendo vai acontecer sim. Quando tudo está dizendo não vai dar fruto, alguém está lá buscando e dizendo no tempo certo haverá o fruto para nós colhermos. Sempre haverá na história, irmãos. Num período em que a religião estava podre, onde só havia fariseu, profissionais da religião, homens que vestiam-se de religião, mas um coração vazio, tudo perdido. Mas havia um doido no deserto, vestido de pele, dizendo: arrependei-vos, porque está chegando o reino do céu. Vamos nos preparar, porque o reino do céu está vindo. Vamos endireitar o caminho para ele, porque ele está vindo. Esta diferença, irmãos, para os nossos dias. Deus hoje não está procurando grandes artistas no púlpito. Deus hoje não está procurando os profissionais da religião, os profissionais da pregação. Não, o que Deus está procurando hoje é alguém que está dizendo: vamos nos preparar, porque bem cedo ele vem. Tudo já está pronto, vamos continuar na nossa posição da fé, porque daqui uns dias ele estará aparecendo para a sua igreja, meus irmãos. Esta é a realidade para os nossos dias. Então Abraão, por esta atitude de sair, irmãos, e crer naquele Deus, olha, isto lhe foi imputado por justiça. Por quê, irmãos? Porque não havia lei, não havia obrigação, não havia nada, não é? Quem mandou? Qual o documento que dizia que Abraão tinha que dar o dízimo, pastor Donizete? A Melquisedeque. Não, ele veio, trouxe os despojos, encontrou o Melquisedeque e disse: está aqui meu dízimo, filho. Quem mandou? Não precisou Malaquias dizer a ele, não precisou ninguém dizer a ele, mas o seu coração dizia: olha, este Deus merece o que eu devolva, o que ele tem me dado. O meu coração diz que eu devo estar com ele. Aí vem os desavisados que diz que o dízimo é da lei, não é? Ficou na lei, pastor. Eu vou dizer aos irmãos: se hoje você estiver dando dízimo ao pastor Alberto, você está na lei também. Você está dando dízimo para o homem, porque senão você não vai ser consagrado. Ora, senão eles vão falar que você não é um bom obreiro. Ora, irmão, mas se você estiver dando assim, irmão, então, meu filho, é melhor mudar de opinião, é melhor mudar de posição. Eu, irmão, sinceramente, não dou dízimo ao pastor Alberto, ainda que ele é o meu pastor. Ele é digno de ser entregado o dízimo a ele, porque ele é maior do que eu. Mas, irmãos, a Bíblia diz que na antiga aliança se entregavam dízimos a homens mortais. Mas agora, Hebreus capítulo 7, diz que quando nós entregamos o dízimo, há um lá no céu de que testifica de que vive. Porque a nossa alma diz: